Olá, senhores. Vamos com mais uma questãozinha de gravitação. Essa fala o seguinte, é da Unesp, ó. 2 satélites giram ao redor da Terra em órbitas circulares de raios R1 e R2 com velocidades V1 e V2, respectivamente. Se R2 tiver o dobro do valor do R1, pode-se dizer que, olha só que interessante, calcular a velocidade em órbita de satélite, você tem duas maneiras. Uma, raiz do raio vezes a aceleração da gravidade. Muito cuidado com essa equação. A outra, raiz de Gzão emão sobre R. Essa é mais tranquila de trabalhar. Então, por que eu não posso trabalhar a primeira? E qual a diferença entre a primeira e a segunda? Não tem diferença nenhuma, tá? É a mesma equação. A diferença é que nessa daqui, ó, eu vou pegar o raio vezes a gravidade. Como é que a gente calcula o campo gravitacional mesmo? É o Gzão emão sobre o raio da órbita, ou a distância que seria o raio, né? Ao quadrado. Como você corta um R em cima com um R embaixo, chega naquela equação. O único problema, meninos, é o seguinte. Quando você muda a observação, passa de uma posição para uma outra posição, no caso de um satélite 1 para um satélite 2, com um raio diferente, órbita diferente, esse satélite vai estar sujeito a uma nova gravidade. A gravidade não vai ser constante para nós aqui. Então, se você for trabalhar pela primeira equação, além de analisar a variação do raio, você vai ter que primeiro calcular a variação do campo gravitacional. Como nós estamos num ponto mais distante em relação à Terra, o campo gravitacional também vai estar menor, vai estar com valor diferente para nós. A segunda equação aqui é bacana porque a constante gravitacional, o nome está falando, é uma constante. E a massa é a massa do planeta que está sendo orbitado, no caso a Terra, que é constante. Isso significa que eu posso pensar o seguinte, quem tem o raio maior aqui, ó, quem tem o raio maior vai ter a velocidade menor, certo ou não? O raio não é o dobro? O R2 não é o dobro do R1? Então, se o raio fica 2 vezes maior, a velocidade vai ficar raiz quadrada de 2 menor. Então, aqui, como tem a raiz quadrada, eu preciso dividir a velocidade por raiz de 2. Um caminho que nós podemos seguir, então, é falar o seguinte, que a velocidade V2 é a velocidade V1 dividido por raiz de 2 para nós. Tranquilo? Eu não sei se tem essa alternativa já para nós. A gente vai ter que ajeitar, ó. Você pode racionalizar esse valor, não é verdade? Então, racionalizando aqui, ó, multiplica por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Nós vamos ficar aqui, o V2 é raiz de 2 do V1 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. E aí a gente conclui que a alternativa correta aqui é a alternativa B de nádegas. E, Pia, eu não gostei, nem entendi de onde veio essa raiz de 2 dividindo ainda. Não gosto de setinha. Você não gosta de setinha? Então você vai fazer o seguinte, ó. Satélite 1, a velocidade V1 é raiz de Gzão emão sobre o raio, que é R1. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou elevar ao quadrado para assumir essa raiz daí, tá? Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então você vai ficar V1 ao quadrado é igual a Gzão emão sobre R1, já que aqui o quadrado cancela a raiz quadrada. O R1 passa multiplicando, olha que bonitinho. Você vai chegar aqui, o V1 ao quadrado vezes o R1 é igual a Gzão emão, certo? Agora, satélite 2. Velocidade V2 vai ser raiz de Gzão emão sobre o raio R2. Só que agora eu não quero aquela raiz lá, então eu vou levar ao quadrado um lado, para manter igualdade, levo o outro lado ao quadrado. Vai ficar V2 ao quadrado é igual a Gzão emão sobre R2, já que a raiz corta com o quadrado. E aí, passando o R2 para o outro lado, multiplicando, nós vamos chegar aqui, Gzão emão é V2 ao quadrado vezes R2. Só que Gzão emão aqui é igual aqui, né? Eles são constantes. Então a gente vai poder igualar as duas, ó. V1 ao quadrado vezes R1 ao quadrado é igual V2 ao quadrado vezes o R2. Opa, o V1 ao quadrado não tem, o R1 ao quadrado não tem, né? Vezes o R2. Só que nós sabemos que o R2 é o dobro do R1. Então eu vou substituir aqui, ó, o R2 pelo dobro de R1. Então vai ficar V1 ao quadrado. Esse R1 eu posso cortar com esse R1. É igual a V2 ao quadrado vezes 2. Como eu quero a relação entre eles, eu vou tirar a raiz quadrada de um lado para manter a igualdade, vou tirar a raiz quadrada do outro. Então vai ficar V1 é igual a raiz quadrada de V2 ao quadrado é V2 vezes raiz de 2. O 2 não tem como sair da raiz. Até tem, 1,4, né? Mas não tem essa alternativa lá.
Então eu vou passar o raiz de 2 dividindo, ó, vai ficar V2 é igual a V1 sobre raiz de 2. Chegamos nessa relação. Racionalizando, a gente deduz também que isso daqui é raiz de 2 vezes V1 sobre 2, o que confirma para nós como correta a alternativa B. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.